Uma vez estudando a palavra e meditando sobre presença, quando Moisés um dia disse para Deus: Deus, se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui. Se a tua presença não estiver comigo, não nos faça subir desse lugar. Moisés entendia que a presença de Deus era algo provedor. Moisés entendia que a presença de Deus era algo que poderia garantir, né, todas as vitórias possíveis. Porque, na verdade, a minha vida e a sua vida, a nossa caminhada cristã, a nossa caminhada com Deus, ela acontece em algumas situações que o Senhor não nos revela, mas acontece. Então, se a presença de Deus estar conosco, é garantia de que nós chegaremos do outro lado. Moisés, melhor dizendo, estava em uma geografia quando recebeu de Deus a promessa. Estava em uma outra geografia quando Deus disse: eu não vou, mas a minha presença irá com vocês. Eu vou enviar anjos para andar com vocês. E a geografia para onde Moisés iria era Canaã. Nada mais, nada menos do que Canaã. Ou seja, nada mais, nada menos do que o lugar da promessa, do que o lugar da bênção. E Deus estava garantindo: vocês vão chegar lá, mas a minha presença não vai. Aí Moisés me abençoa muito. Moisés disse: se a sua presença não for conosco, se a sua presença não estiver conosco, não nos faça sair daqui. Tem gente que chegou até aqui com a presença e querem andar e querem prosseguir sem a presença. Deixa eu te dizer, irmão, não há prosperidade sem presença de Deus. Não há garantia de bênção, garantia de sucesso sem a presença de Deus. É por isso que Moisés disse: Deus, se a tua presença não for comigo, se a tua presença não estiver comigo, eu não quero a presença de anjo, eu quero a sua presença. A sua presença esteve comigo até hoje. A sua presença esteve comigo lá na sarça. A sua presença esteve comigo em cada encontro com o faraó. A sua presença trouxe comigo evidências que me fez andar um dia de cada vez. Então, se a partir de hoje a tua presença não estiver comigo, não nos faça sair daqui. Ou seja, Moisés priorizou a presença de Deus. E aí eu quero te fazer uma pergunta: você tem priorizado a presença de Deus? O que o pastor Giovanni tem sido impactado e tem direcionado esse impacto que ele tem recebido de Deus é justamente isso: é termos paixão, é termos zelo pela presença de Deus. Então, irmão, não troque nenhuma promessa, nenhuma vitória, nenhuma possibilidade de riqueza se a presença de Deus não estiver conosco. Então a gente está sendo alimentado por aquilo que o pastor Giovanni tem sido alimentado e chamado por esses dias. Nós precisamos nos voltar para Deus, nos achegar a Deus, pastor Giovanni. A gente está dizendo aqui, por paixão, por amor à presença. Será que nós temos hoje, pastor Giovanni, a coragem e a ousadia de trocar todas as promessas, de trocar todas as bênçãos pela presença de Deus? Em Mateus 6,33, Jesus disse: não andais inquietos por coisa alguma. Não fiquem inquietos, preocupados com o que você vai comer, beber, vestir. Existem pessoas, pastor Giovanni, que estão nessa live aqui preocupadas: o que vai ser da minha vida amanhã? Já chegou sexta-feira, o que vai ser? Mas Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu entendo no meu coração que o que Jesus estava dizendo para aquelas pessoas é: busquem a minha presença, porque a minha presença ela é suficiente para fazer vocês chegar em qualquer lugar. Se vocês têm a minha presença, vocês passam talvez pela provação, vocês passam pela dificuldade, porque Paulo passou, né, pastor Giovanni? Paulo disse: eu sei passar, eu sei o que é ter abundância, eu sei o que é ter necessidade. E aí ele escreve um dos versículos mais lindos da Bíblia: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só quem tem a presença pode dizer isso, pastor. Seja bem-vindo, bom dia, boa noite. Bom dia. É estranho falar bom dia, meia-noite, né? Mas na verdade é um bom dia. E na verdade eu percebo que essa é uma linha muito espiritual. O homem natural, ele nunca vai compreender as coisas do espírito, porque elas discernem espiritualmente. Essa questão da dependência em Deus, saber passar por todas as situações. O mundo que nós vivemos hoje, ter Deus ou ser abençoado é não ter problema nenhum. É ter as riquezas desse mundo, dessa terra. E aí, quando você pega alguém como o apóstolo Paulo, né, você pega o próprio Moisés, de dizer: não, nós não vamos sair se a sua presença não estiver conosco. Né? Você percebe o próprio Cristo falando: buscar em primeiro lugar o reino de Deus
e as demais coisas vão ser acrescentadas. Está inquieto porque olha para as aves do céu, essa dependência de Deus, essa valorização pela presença, pela glória, isso é só através do espiritual, é só através da oração, do jejum, do coração estar alinhado com o coração de Deus. É muito profundo. E o tempo que nós estamos vivendo hoje, não é? Nós estamos vivendo um tempo de muita carnalidade. E você me atentou para alguma coisa na reunião de ontem, e hoje eu mudei meu celular para ver quanto tempo eu estou na rede social. Eu fiquei assustado. Eu nem tenho coragem de falar o tempo que deu, apesar que eu estava ouvindo pregações e tal, mas eu fiquei assustado. Como que a gente não tem tempo de orar e como que a gente não tem tempo de buscar a Deus? Eu nunca imaginei que a gente estava ficando tanto tempo. Eu fiquei imaginando um adolescente, um jovem, sabe? E é tempo da gente acordar e buscar a Deus. Eu estava vendo com a Marcília, né? E a Marcília falando, e a Gabriela mudou meu celular. Fala, pai, olha aqui, ó, quanto tempo você ficou só hoje? Eu tomei um choque muito grande. O mundo está nos envolvendo de tal maneira, a tecnologia, a modernidade está nos envolvendo, e às vezes a gente diz assim, ah, eu não tenho tempo, ah, eu estou cansado. Como que ficamos tanto tempo na rede social? E pode parecer que eu estou desviando um pouco o assunto, mas, sabe, Deus quer algo de muito, Deus quer algo além de todos nós. Essa busca, essa constância, essa dependência. Nós dependemos de Deus. Ai de nós se não for Jesus. Quem cuida, quem nos sustenta, quem é Deus e ninguém mais. Na Não verdade, é não foi a Jesus. palavra de ontem. Na A verdade, a palavra gente de entende, só interromper, na verdade, a gente entende que nunca vai ser o tempo, nunca vai ser o problema, e sim a prioridade. Então, não é questão de tempo, é questão de prioridade, só para poder complementar essa linha de raciocínio do senhor aí. A palavra que você abriu hoje, ontem, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Gente, isso é muito forte, essa dependência. Acreditar nessa palavra, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Exatamente, é um texto tão difícil, né, pastor, da gente entender, né? É tão bonito de se ler, mas é tão difícil de entender que todas as coisas estão contribuindo, que todas as coisas estão cooperando para o bem, que todas as coisas estão trabalhando para o bem. E eu creio que quando nós priorizamos a presença de Deus, ela nos devolve toda a vitória, ela nos devolve toda a recompensa, né? E eu creio que o Senhor é um Deus galardoador. Né? Se você priorizar a presença, certamente você colherá os melhores e maiores frutos, porque não existe conquista sem presença. Não existe satisfação sem a presença. Hoje eu coloquei um dos meus stories na rede social aqui no Instagram. Jesus é suficiente. A gente precisa entender isso. Jesus, ele é suficiente. E simples. É um texto tão simples. É uma frase tão simples, mas tão profunda. Ele é suficiente e pronto. A presença dele não satisfaz, pastor. Como se diz, o Senhor é meu pastor e basta. Dizem que no original, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. No original o Senhor é o meu pastor e basta. E pronto. Acabou. E pronto. Né? Então, Jesus é suficiente. E se nós formos entender, cada um que tem um chamado, cada um que é escolhido, eleito pela graça de Deus, nós só nos completamos quando nós fazemos a vontade de Deus. Fora isso, não existe vida. E uma das coisas que nós temos que perceber é na hora da morte. A hora da morte nos ensina, fala muito. A hora que você olha ali e fala assim, do que a gente leva na vida? Do que vale a pena a vida? Qual o propósito da vida? Qual é o sentido da vida? Aquilo que nós fazemos para Deus e para o semelhante. Se nós entendermos isso, qual é a nossa missão na Terra? Não é? Qual é o propósito? Porque a missão ela é bem diferente do nosso meio de vida. É a nossa missão, aquilo que nós fazemos para Deus. E ninguém serve a Deus sem servir pessoas, sem servir um propósito. Então isso é muito profundo e essa linha nós só vamos discernir ela de uma forma muito espiritual. Eu creio nisso e tudo isso está escondido. Não sei se a palavra talvez mais coerente de dizer isso é estar escondido, mas
Tudo está dentro da presença de Deus. Quando você está na presença de Deus, você consegue se descobrir, você consegue se enxergar, você consegue ver que existem coisas que são muito mais relevantes, que a gente está perdendo o nosso tempo com coisas fúteis. A gente está perdendo o nosso tempo com coisas que não vão nos levar em absolutamente lugar nenhum. Mateus, no capítulo 6, quando Jesus ele vai direcionando ali o sermão e fala, né, e dirige essa palavra, ele fala, a ansiedade ela vai aumentar o quê? Um côvado da sua estatura, a ansiedade, a preocupação, o que ela vai aumentar na tua vida? E a gente pega, pastor, o senhor como um psicólogo, talvez, né, uma das pessoas mais aptas a falar isso, né? Não só ansiedade, mas situações que não nos levam à presença de Deus vão nos levar a que lugar? Né? Tanta coisa que a gente tem brigado, tanta coisa que a gente tem buscado nos saciar, justamente porque a gente sai fora da presença de Deus. Lá em Salmo 73, Asaf, um adorador, 1 minuto, um período que ele sai da presença de Deus, ele começa a olhar outras coisas, coisas que estão externas. E aí ele começa a lamentar, e aí ele começa, como o senhor bem disse, a reclamar. Clamar ao contrário, alguém que tinha uma adoração, alguém que tinha algo forte da adoração dentro dele, quando sai da presença, quando coloca os olhos em outros lugares, começa a ver outras situações. E é o que me abençoa nesse texto, que no versículo 25 do Salmo 73 ele fala, até que eu entrei no santuário do Altíssimo. Ou seja, existem coisas que vão acontecer, pastor, até nós nos reencontrarmos. Existem coisas que vão acontecer na nossa vida, ou talvez existem coisas que estão acontecendo na vida de quem está nos assistindo, que só vão perdurar até você entender que a presença de Deus ela é suficiente na tua vida. E aí Asaf diz, a quem tenho eu no céu além de ti? E aí ele começa a fazer uma das mais lindas e mais poderosas adorações a Deus. Então, pastor Giovanni, a presença de Deus ela nos envolve de uma tal maneira que nos faz nos encontrar no Senhor. Existem pessoas aqui na live que possivelmente estão vivendo um período de turbulência, porque simplesmente saíram da presença de Deus. Estão aqui na live, pastor, e isso nos abençoa muito, porque essa palavra ela poderia estar escutando essa palavra dentro de um templo, dentro de uma igreja, mas Deus nos direcionou para estarmos aqui nessa live, para poder liberar essa palavra. Se uma pessoa for alcançada por essa palavra, e se essa palavra fizer guarida no coração de uma pessoa, eu acredito no meu coração, pastor, já valeu a pena estarmos aqui até essas horas, liberando essa palavra sobre ouvidos e corações de pessoas. Amém. Glória a Deus. Mas na verdade, toda ansiedade ela está ligada ao pensamento e ligada ao medo. Medo do futuro, medo da manhã. E aonde tem um transtorno de ansiedade, não tem espaço para fé, não é? Aonde tem medo, não existe espaço para fé. Uma das definições de medo é fé na derrota, é fé no fracasso. Então, imagine bem, eu não sei se você já viveu um transtorno, eu não sei se você já teve um transtorno de ansiedade. É um negócio assim, a pessoa acredita que ela vai morrer. Ela acredita só nas coisas ruins. E ela entra num desespero, no medo. O primeiro medo é o medo da morte. Ela tem certeza que ela vai morrer. Tá cardia, parece que ela está tendo um infarto, parece que não tem ar, e a pessoa começa a puxar e aumenta. Então é medo, 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 medo. E medo é fé na derrota, é algo paralisante, não é? E as pessoas com medo de perder e terminar mal impedem de ganhar. Por quê? Porque não tem fé, porque não acredita que vai acontecer um milagre, que Deus está no controle, que Deus é suficiente, que ela não está sozinha. Então a ansiedade é muito ligado a essa confiança em Deus. Se a pessoa tiver essa confiança de Deus, que Deus é suficiente, ela aprende a descansar em Deus. Quem descansa confia, e quem confia descansa, não é? Deus diz para Israel, confiando e descansando, vocês iam receber a vitória, o milagre. Então a nossa vitória está no descanso e está na confiança. Então quem acredita que Deus é suficientemente na nossa vida, descansa e confia. E quem não descansa e não confia é levado e vencido pela ansiedade. Quem tem fé, pastor, anda sobre as águas. Exatamente. Quem não tem fé só assiste.
E aí eu queria perguntar para quem está aqui, simples e objetivo, eu quero perguntar para quem está aqui, você tem fé para andar sobre as águas ou você tem fé para assistir? Porque existem, pastor, multidões de pessoas que cercam Jesus. E no meio dessa multidão tem gente que toca Jesus, tem gente que esbarra em Jesus, tem gente que oprime Jesus. E, na verdade, a gente percebe que o favor de Deus, ele vai de encontro a quem tem fé. A quem tem fé, que se o Senhor for tocado, tudo muda. Né? Pedro, ele foi o único dos discípulos que teve fé de pular do barco, andar sobre as águas. 11 discípulos ficaram vendo. Né? O que a gente quer desafiar e quer, na verdade, encorajar pessoas aqui, pastor Giovanni, é que você saia do barco pela fé. Mas, pastor, mas eu não sei nadar. Sai do barco. Sai do barco. Se Jesus está no barco, você não morre afogado. Se Jesus está no ambiente de onde você está, na geografia que você está, você não morre afogado. Então, deixe de ser, é um convite, né, pastor, que deixemos de ser apenas espectadores e sejamos pessoas que sejam ligadas ao milagre. Né? Tá na hora da gente começar a andar sobre as águas. E por que não profetizar que 2024 vai ser um ano que vai ser marcado pelo andar sobre as águas? Pastor, mas passou tanto tempo, nós já estamos em novembro, Deus pode marcar seu 2024 como o ano que você andou sobre as águas pela fé. É uma questão de posicionamento, é uma questão de pensamento. Tudo isso foi dito, a gente está fazendo um mexidão dessas palavras que foram ditas de domingo até aqui. Tudo isso pode acontecer ainda essa semana. A palavra que a gente liberou, pastor Giovanni, ela está em pé. Até domingo vai ter muito testemunho para contar no nome de Jesus. E eu digo mais, não faltou e não vai faltar. Você que está aqui, descansa o teu coração. Descansa e confia, porque é no descanso e na confiança que está a sua força. Deus te trouxe até aqui e você não vai morrer afogado nesse mar. Você vai chegar do outro lado. Tem porta, tem provisão. Deus está abrindo uma porta diante de você. Então, não morra. Não morra antes. Você já percebeu que a pessoa que está com ansiedade, ele morre antes. Ele cria, porque a ansiedade, ela é algo que está ligada ao pensamento. E uma pessoa que ela tem um transtorno de ansiedade, uma pessoa que é deixada dominar com a ansiedade, ela é como se ela fosse uma autora de um filme de terror. Ela só cria o terror, ela cria imagem de terror. Descansa, a sua vida está na mão de Deus, a sua provisão está na mão de Deus, o seu milagre está na mão de Deus. Se Deus não fizer, ninguém mais faz. E Deus, se você confiar, o nosso Deus faz. Se você acreditar, o nosso Deus faz. Eu pergunto para você aqui, quantos embates, quantos desafios você já viveu na sua vida? Quantas situações que não tinha saída, não tinha jeito, não tinha recurso, e passou, e você sobreviveu, e está aqui. Tem até um culto agora, na virada do ano, com o tema Sobrevivi. No último, eu vou fazer já esse merchan, no último domingo de 2024, no culto de Novos Começos, nós vamos fazer o culto Sobreviver. E sabe quando a gente fala isso, pastor, as pessoas vão dizer assim, mas eu não tenho motivo. Foi um ano de muita luta. Deixa eu só refrescar sua mente, irmão. Se você estiver vivo no último domingo desse ano, vai ser um excelente motivo para você ir lá e dar o teu brado dizendo, eu sobrevivi. Isso é gratidão, pastor. Isso é voltar e agradecer. Isso é voltar e agradecer por aquilo que Deus fez. Nem sempre a gente tem o que a gente quer, mas a gente tem o que precisa. Nem sempre a gente recebe de Deus o que a gente quer, mas a gente precisa ser grato a Deus por aquilo que a gente tem. Então comece a agradecer a Deus pela sua família. Comece a agradecer a Deus pela sua casa, comece a agradecer a Deus pelos seus familiares, pelas pessoas que estão com você, esposa, esposo, filhos. Comece a liberar uma palavra de gratidão, porque eu creio que o Senhor vai começar a movimentar. Hoje eu recebi na porta da igreja, pastor, um testemunho tão lindo de alguém que disse para mim assim, mudou da água para o vinho de domingo para cá. Ô, irmão, você não sabe o quanto isso para nós é importante, é motivador, porque nos leva a continuar profetizando. E a gente está aqui, pastor, não jogando palavras para o vento. Nós somos profetas do Senhor. Nós somos uma voz profética aqui nessa cidade para poder liberar sobre a sua vida essa palavra, dizendo, olha, Deus está fazendo, Deus vai continuar fazendo de uma forma abundante na sua vida e na sua casa. E, na verdade, eu quero dizer como Davi diz, parece que Salmo 118,
Não morrerei, mas viverei e contarei as maravilhas do Senhor. Imagina, nós estamos agora em novembro, imagina até o culto Sobrevivi, que é no último domingo de 2024. Quantos testemunhos você vai trazer? Meu Olha Deus. essa luta que você está vivendo, olha essa dor que você está vivendo. Creia, lembra do que eu estou dizendo agora. No culto Sobrevivi, você vai estar participando desse culto com o seu milagre, com a sua vitória nas mãos, porque Deus é fiel. Ok, Brenda? Você vai ter testemunho para o culto Sobrevivi. Você vai dizer assim, Brenda: Deus cuidou de mim nos detalhes. Deus é detalhista. Todos os detalhes, tudo na sua vida, desde o momento que você entrar naquele hospital, naquela sala de cirurgia, se esse for o caso, você vai ver Deus cuidando do detalhe. Descansa o teu coração, você vai ter testemunho, coisas boas para contar, porque é Deus que cuida de você. E Deus pode intervir, pastor. Nós temos testemunhos, né? Lá dentro da igreja, né? Exatamente. Nós temos E testemunhos muitos. dentro da igreja, de pessoas que sentaram numa mesa de uma cirurgia e quando voltaram da anestesia foram surpreendidos dizendo: não houve cirurgia, não precisou de cirurgia, porque o Senhor agiu. Então, nós acreditamos que Deus pode fazer milagres antigos, milagres novos. Como é que é? Milagres antigos em tempos novos. Isaías 43, o Senhor disse uma palavra dizendo: eu vou fazer tudo de novo. Estou fazendo uma coisa nova e ela está diante de vocês. Ou seja, o que Deus fez no passado, Deus pode fazer no presente. O que Deus, a proporção do poder do milagre de Deus que ele fez na vida de tantas pessoas que estão na Bíblia e até do nosso convívio há tempos atrás, eu creio que Deus pode fazer comigo e com você no nome de Jesus. Seja cura, seja restauração, seja salvação de casa. Eu creio que nesse culto Sobrevivi você não vai estar sozinho. Você e a sua casa vão estar lá dizendo: eu sobrevivi e estou vivendo os melhores dias da minha vida para a glória do Senhor Jesus, pastor. Vamos orar por esse povo. Amém. Vamos lá. E vamos orar junto com eles, porque tem uma atmosfera de milagre. Não é impossível para quando o nosso Deus quer agir. Todo deserto tem uma porta de entrada, mas tem uma porta de saída. Amém. Assim também, todo vale, toda tempestade tem uma porta de entrada e também tem uma porta de saída. Não deixe que a culpa tome conta de você. Eu não deveria ter feito, não deveria ter falado, eu não deveria ter feito, e agora? E agora vai... Tem até uma música que diz: vai ser mais um milagre. Cantou essa música hoje. A resposta é que eu vivo de milagre. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer. Na verdade, pastor, a gente não sabe, porque não é a gente que faz. Quem faz é Deus. Está tudo na mão de Deus. Pastor, eu senti no meu coração de desafiar você que está nos assistindo. Né? Graças a Deus nós temos um número bom de pessoas que entraram e ainda estão aqui com a gente. Você que ainda está com a gente, manda aí um foguinho, manda uma mãozinha aí, digita algo para que a gente perceba que você ainda está ativa com a gente. Mas eu queria propor, pastor Giovanni, sentindo no meu coração, você que está nos acompanhando, a gente está aqui sentado debaixo de uma estrutura bem caseira aqui de telefone, mas você que está em casa, eu queria te convidar a se colocar de joelhos aonde você está. Talvez, pastor, existem pessoas que estão dentro de um quarto, numa sala, né, dentro de casa. Você que tem essa possibilidade, dobre os seus joelhos agora no nome de Jesus e nós vamos orar, nós vamos levantar um clamor. Nós temos feito assim na igreja, domingo fizemos assim, hoje, pastor, fizemos a abertura do culto, a igreja toda de joelhos orando, e a gente não precisa estar dentro de um templo para poder dobrar os joelhos e orar. Eu gostaria que você fizesse de onde você está um lugar de adoração. Então, se você pode, vou te dar 10 segundos para você dobrar o seu joelho, mudar a sua posição, e nós vamos orar aí para a glória do Senhor. Fica com o seu telefone na mão e nós vamos liberar algo poderoso sobre a sua vida. Pastor Giovanni, como nosso pastor, como autoridade espiritual sobre as nossas vidas, assim como tem sido desde domingo, vai levantar um clamor e nós vamos entrar em concordância agora no nome de Jesus. Amém. Vamos falar com Deus esse momento tão especial.
Talvez agora você está curvando o seu joelho e nós nos curvamos diante do Todo-Poderoso. Amém. Pai, Deus diante do Todo-Poderoso. Senhor, Pai, nós nos curvamos porque o Senhor é o nosso Deus. Amém. E nós sabemos, Senhor, que os céus e a terra se curvam diante da tua glória e diante da tua majestade. Pai, agora nessa hora, pela nossa fé, nós te somos gratos, nós louvamos e adoramos o teu nome. Pela fé, nós sabemos que o Senhor ouve o nosso clamor e a nossa oração. Senhor, nós oramos junto com estes agora, que ajoelharam, ou aqueles mesmos que já estão deitados, mas ora juntamente conosco. Oh, meu Deus e meu Pai. Senhor, agora nessa hora, Senhor, move os céus e move a terra. Pai, em nome do Senhor Jesus, traz uma atmosfera de vida, de milagre. Leva-nos ao centro do teu querer, ao centro da tua vontade. Cumpra o teu propósito na vida de cada um dos teus filhos agora. Pai, responde agora a oração dos teus filhos. Nós pedimos permissão para orar assim e te pedimos, Deus, responde com milagre, com resposta. Aviva a fé, aviva o coração, aviva a esperança. Pai, que os teus filhos tenham experiências profundas com o Senhor. Pai, muda agora a circunstância, que haja conversão em cada casa, em cada lar. Pai, trabalha de uma maneira sobrenatural, levando em direção ao propósito, a tua vontade e o teu querer. Eu oro, eu ministro, eu profetizo o milagre e a ação sobrenatural de Cristo. Amém. Receba na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Nós concordamos com essa palavra, Deus, e liberamos destinos proféticos sobre esse dia que já começou. Queremos consagrar ao Senhor, Pai, essa sexta-feira. E queremos, Pai, declarar, Pai, que essa sexta-feira, tudo que irá acontecer, contribuirá para o nosso bem, porque nós te amamos. Nós estamos aqui, Senhor, não por conta de pessoas, nós estamos aqui por conta da tua presença, Deus. Porque nós amamos a tua presença e nós queremos nos achegar ao Senhor, assim como sabemos que o Senhor se achegará a nós também. Então nós abençoamos, Pai, cada minuto dessa sexta-feira e já dedicamos e consagramos ao Senhor esse encontro que vamos ter daqui a pouco, às 23h59 de sexta-feira, declarando que só o Senhor é Deus e contando sim os nossos testemunhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Giovanni, obrigado mais uma vez pela presença. Que Deus possa abençoar não só o senhor, mas como todos que estão aqui. Só um parêntese, eu gravei na última segunda-feira um podcast, um tema bem sugestivo sobre o cristão pode tocar no mundo secular. Então você que segue a minha rede social aí, prpablo.gonçalves, segue lá, eu coloquei no meu stories lá o link. Saiu agora, nessa última quinta-feira, às 20 horas. Foi algo muito bacana, muito abençoador e esclarecedor. Vai lá, dá uma curtida, comenta lá, participa, porque foi uma bênção esse nosso podcast. Eu gostaria de compartilhar, né, essa minha participação com vocês aí no nome de Jesus. E ficou muito bom, eu estava assistindo agora há pouco, ficou muito bom. Quero recomendar a todos, estava assistindo o podcast, o pastor Pablo junto com o pastor Huberto Cota, não é? E com o pastor Lucas Reis, da Deus é Amor. Foi assim, fantástico, gente. Eu estava assistindo e realmente ficou muito bom. Amém. É isso aí. Deus abençoe. Até daqui a pouquinho, até 23h59 da nossa sexta-feira, para a glória do Senhor. Deus te abençoe. Amém, gente. Um abraço. Um abraço.